Não importa quem você é, de onde você veio ou quanto você sente que já caiu. Não importa quão profundas são suas cicatrizes, quão escuras foram as noites ou quantas lágrimas você já derramou em silêncio. Não importa quantas vezes você foi traído, abandonado ou deixado para trás. Eu preciso que você entenda uma verdade hoje. Nada disso te define aos olhos do Deus que te formou, que te conhece e que te chama pelo nome. Porque eu sei, sim, eu sei com toda certeza, que os planos de Deus para sua vida não terminaram com o seu erro, sua perda ou sua dor. Ele tem planos de restauração, planos para te tirar desse vale de sofrimento e te levar para um lugar de paz e propósito. Planos que vão reacender a chama da esperança dentro de você, mesmo que tudo ao seu redor pareça estar em cinzas. Talvez hoje você esteja sentindo que a vida te jogou ao chão e que não sobrou nada além dos pedaços. Mas quero te lembrar de algo. Deus não descarta aquilo que está quebrado. Pelo contrário, Ele valoriza, restaura e transforma. No mundo, as coisas quebradas perdem seu valor, mas para Deus é justamente o que está quebrado que Ele usa para manifestar sua glória e sua bondade. Lembre-se do que aconteceu com Pedro. Ele falhou. Chorou amargamente depois de negar Jesus 3 vezes. Talvez ele tenha se sentido como um fracasso, como alguém que não tinha mais propósito. Mas Deus, em sua infinita graça, pegou aquele coração arrependido e o transformou em uma rocha inabalável. Pedro voltou diferente, mais forte. Não como um derrotado, mas como alguém restaurado com um propósito maior do que ele jamais imaginou. Deus faz o mesmo com você. Ele pega a dor e cria propósito. Ele pega as ruínas e constrói esperança. Ele pega a sua história e escreve algo novo. Pense nisso. É o solo quebrado que produz a colheita. São as nuvens partidas que trazem a chuva. É o grão esmagado que se transforma em pão que alimenta. E foi a caixa de alabastro quebrada que liberou um perfume tão puro e precioso que marcou todos que estavam ali. Quer um exemplo ainda maior? Jesus Cristo foi partido na cruz, despedaçado pelo peso dos nossos pecados, mas sua ressurreição trouxe a maior vitória que o mundo já viu. Foi através da dor dele que veio a nossa salvação. O coração de Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Ele te vê, ele entende as lágrimas que ninguém mais vê e os gritos silenciosos que você guarda no coração. Se você sente hoje que sua vida está em pedaços, ouça isso. Quebras não significam o fim. Muitas vezes, são o ponto de partida para algo extraordinário. Deus usa os corações humildes, os corações que admitem: Deus, eu preciso de ti. E é na humildade que a graça é derramada. Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Se você está quebrado hoje, isso não é um sinal de derrota, é um convite à restauração. É uma porta aberta para o recomeço. A palavra de Deus nos lembra: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34:18. Então, se você sente que está sozinho, ouça isso com atenção. Você não está sozinho. Deus está com você. Ele não se afasta quando você está quebrado, ele chega ainda mais perto. Talvez você esteja segurando o passado com tanta força que não consegue abrir as mãos para receber o novo que Deus quer te dar. Acredite, quando uma estação termina, ela termina. Não se apegue às cinzas. O que foi, foi. E o que Deus está preparando para você é maior do que você pode imaginar. Lembre-se disso. Deus não é um restaurador qualquer. Ele não faz pequenos consertos ou ajustes superficiais. Ele faz tudo novo. Ele pega cada pedacinho e transforma em algo belo e poderoso. Por isso, não fique paralisado nas dores de ontem. Olhe para frente com fé e coragem. Sua história não acabou. O que está quebrado hoje pode se tornar o alicerce de algo extraordinário amanhã. Se você está lutando com o peso das perdas, com medo do futuro ou com dúvidas que consomem sua paz, quero te dizer algo. Não deixe o inimigo te convencer de que a dor é permanente. Não deixe ele sussurrar que você não é digno de um recomeço. Ele quer que você acredite que a dor é o seu destino, mas Deus diz: eu tenho planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Então, o que você vê como um fim, Deus vê como preparação. O que você chama de fracasso, Deus chama de renascimento. Hoje é o dia de se levantar, respirar fundo e entregar cada pedacinho do seu coração a Deus. Fale com Ele. Senhor, eu não consigo sozinho, eu te entrego meus pedaços. Faz algo novo em mim. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir.
curta. Inscreva-se e deixe Deus usar sua vida para inspirar outros. E fique comigo, porque há muito mais. Mesmo quando você não vê. Às vezes, é difícil acreditar que Deus está agindo quando tudo ao nosso redor parece estar em ruínas. Quando as portas se fecham, quando as orações parecem não ser respondidas e os sonhos parecem distantes, é natural questionar: onde está Deus em tudo isso? Mas a verdade é esta: Deus nunca parou de trabalhar em sua vida. Mesmo quando parece silêncio, mesmo quando você não sente nada, Ele está nos bastidores, preparando algo maior do que você pode imaginar. A Bíblia nos lembra em Romanos 8:28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Perceba, não são algumas coisas, não são só os momentos bons, é tudo. Deus usa as lágrimas, as perdas, os momentos de dúvida e até as falhas para moldar algo precioso. Às vezes, Ele precisa remover o que é temporário para abrir espaço para algo eterno. E eu sei que pode ser doloroso abrir mão de como você achou que a sua vida deveria ser. Talvez você sonhasse com um casamento perfeito, mas enfrentou uma separação. Talvez você planejava um grande sucesso profissional, mas sofreu uma decepção. Talvez você tenha perdido alguém que era o seu alicerce. E você olha ao redor e se pergunta: por que Deus? Mas aqui está a verdade. Deus não desperdiça dor. Ele transforma as cinzas em beleza. O que você considera perda, Ele pode transformar em um testemunho de superação. Existe um conceito japonês chamado kintsugi, a arte de reparar cerâmica quebrada com ouro. As rachaduras, ao invés de serem escondidas, são preenchidas com algo precioso, tornando a peça ainda mais valiosa do que antes. É isso que Deus faz conosco. Ele não apenas remenda as rachaduras, Ele as transforma na parte mais linda da nossa história. E eu quero te perguntar hoje: você consegue confiar que Deus está pintando um quadro maior, mesmo quando você não entende cada detalhe? Consegue acreditar que Ele ainda está no controle, mesmo quando a tempestade parece não passar? Lembre-se, Deus não age no nosso tempo. Ele age no tempo perfeito. E esse tempo não é para nos destruir, mas para nos preparar. Talvez você esteja no meio do processo e ainda não vê o resultado. É normal. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. No Velho Testamento, José foi vendido pelos próprios irmãos, preso injustamente e esquecido. Tudo indicava que Deus havia se afastado. Mas no final, o propósito de José era muito maior do que ele podia imaginar. Ele se tornou governador e salvou uma nação inteira da fome. José entendeu que cada perda fazia parte do plano maior de Deus. Quero que você ouça isso com atenção. A dor não é o seu destino final. A mesma mão que permitiu a prova é a que te sustenta e te prepara para a vitória. Então, quando você estiver se sentindo sem força, faça essa oração. Senhor, eu não vejo o que o Senhor está fazendo, mas eu confio que o Senhor está trabalhando para o meu bem. Me ajude a caminhar com fé, mesmo quando meus olhos não conseguem enxergar. E se você sente que perdeu o que era importante, ouça, você não perdeu Deus. Ele continua ao seu lado, segurando firme a sua mão. Seu coração partido não é o fim, é o início de algo maior. Muitas vezes, quando nosso coração está quebrado, sentimos que chegamos ao fim da linha. É como se tudo que construímos tivesse desmoronado, e o que restasse fossem apenas os pedaços de algo que um dia nos trouxe alegria e esperança. Você olha ao redor e pensa: como foi que eu cheguei até aqui? Talvez você se sinta paralisado pelas perdas. Um relacionamento que acabou, um sonho que não se realizou, ou até mesmo a partida de alguém que era seu ponto de apoio. Pode ser que você tenha se esforçado tanto para manter tudo de pé, mas mesmo assim, tudo desabou. E é nesse cenário de dor que muitas vezes surgem as perguntas que nos machucam ainda mais. Por que Deus permitiu isso? Ele ainda se importa comigo? Deus entende cada uma dessas perguntas. Ele não condena suas dúvidas nem ignora suas lágrimas. Pelo contrário, Ele está mais perto de você agora do que nunca. O Salmo 34:18 nos lembra que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Isso significa que Deus não apenas observa de longe, mas Ele se aproxima com amor e cuidado quando estamos em pedaços. E mesmo quando você sente que o céu está em silêncio, saiba que Ele está ali, segurando você em meio à tempestade. Ele nunca se distrai ou te abandona. Ele sempre esteve ao seu lado, mesmo quando tudo parece escuro.
Quando enfrentamos a dor, o inimigo se aproveita das nossas vulnerabilidades. Ele tenta encher nossa mente com mentiras, sussurrando que a nossa dor é permanente, que nunca seremos felizes novamente, que ninguém se importa, nem mesmo Deus. Talvez você já tenha sentido esses pensamentos invadindo sua mente, especialmente nas madrugadas, quando o silêncio amplifica as lembranças dolorosas. Nesses momentos, o inimigo quer que você acredite que sua vida nunca voltará a ser completa. Ele quer que você desista, que peca a fé e que se afunde na amargura. Mas quero te lembrar hoje, essas mentiras não definem a sua história. A dor pode ser parte da sua jornada, mas não é o seu destino final. A verdade é que Deus não desperdiça dor. Cada lágrima sua tem propósito e é vista por Ele. Em sua bondade, Ele transforma o que parecia ser o fim em um recomeço poderoso. Ele faz com que aquilo que nos feriu profundamente se torne um testemunho de esperança para outras pessoas. Ele é o Deus que transforma lamentos em danças e lágrimas em cânticos de alegria. A história de José é um exemplo perfeito disso. Vendido pelos irmãos, preso injustamente e esquecido por aqueles que prometiam ajudá-lo, José poderia ter se rendido ao desespero. Mas Deus usou cada parte de sua dor para moldá-lo e prepará-lo para algo extraordinário. No final, José não apenas foi restaurado, mas foi colocado em uma posição de honra e usado para salvar toda uma nação. Assim como José, você pode não entender agora porque certas coisas aconteceram, mas Deus está escrevendo algo maior. O processo pode ser doloroso, mas a história não termina aqui. Muitas vezes ele nos leva a uma posição de humildade, onde percebemos que não temos o controle e precisamos entregar tudo a Ele. E é nesse momento de entrega que os milagres acontecem. Mas essa entrega precisa ser completa. Não basta entregar uma parte do coração, guardar algumas dores e tentar lidar com elas sozinho. Deus quer cada parte, até aquelas que você acha que são irreparáveis. Lembre-se de que Deus não está interessado em apenas remendar você. Ele recria, Ele renova, Ele faz tudo novo. Assim como o conceito japonês do kintsugi, onde cerâmicas quebradas são restauradas com ouro e tornam-se ainda mais belas por conta de suas cicatrizes, Deus faz o mesmo conosco. Ele não apaga as marcas da nossa dor, mas as usa como um lembrete da sua graça e da sua capacidade de transformar tragédias em testemunhos. O que hoje é uma ferida aberta pode se tornar a maior prova do amor e do poder de Deus em sua vida. Davi, o grande rei de Israel, também viveu momentos de profunda angústia e dor. Ele foi traído, perseguido e precisou lidar com perdas devastadoras. Houve momentos em que ele se sentiu totalmente só e sem forças. Mas em meio a tudo isso, Davi escolheu declarar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de fé nas horas mais sombrias. Se Davi, com todas as suas dores e batalhas, pôde confiar que Deus estava com ele no vale, você também pode. Deus não te abandona na tempestade. Ele caminha ao seu lado e te conduz para o outro lado. Por isso, em vez de permitir que a dor te paralise, permita que ela te leve até Deus. Fale com Ele de coração aberto. Senhor, eu não entendo o porquê de tudo isso, mas eu confio em Ti. Eu te entrego cada pedaço do meu coração. Faz algo novo em mim. E se você sente que perdeu algo que era importante para você, lembre-se, você nunca perdeu Deus. Ele permanece fiel. Ele segura sua mão, mesmo quando você pensa que não consegue mais seguir. Ele te carrega quando suas forças acabam. Isaías 41:10 nos traz uma promessa poderosa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Se hoje o peso da sua jornada parece insuportável, saiba que Deus está esperando que você entregue tudo a Ele. Não se agarre às cinzas do que foi destruído. Entregue a Ele os escombros e permita que Ele construa algo novo. Não há nada tão quebrado que o amor de Deus não possa restaurar. Eu sei que existem dias em que parece impossível seguir em frente. Parece que a vida é uma sucessão de ondas quebrando sobre você, sem te dar tempo para respirar. O peso das perdas, das decepções e dos sonhos despedaçados pode ser avassalador. Pode ser que você esteja lutando para manter a fé enquanto enfrenta uma batalha que já dura meses ou até anos. Ou talvez hoje você se olhe no espelho e nem reconheça mais a pessoa que se tornou depois de tanta dor. Mas quero te lembrar de algo fundamental.
A sua luta não é um sinal de abandono de Deus, mas sim uma oportunidade para Ele revelar o seu poder na sua vida. É nos dias mais sombrios que a luz brilha com mais intensidade. Deus nunca prometeu que não enfrentaríamos tempestades, mas Ele prometeu que estaria ao nosso lado em cada uma delas. Em Isaías 43:2, Deus diz: Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Note que ele não disse se passares, mas quando passares. Isso significa que as provações fazem parte da nossa jornada. Porém, a boa notícia é que não estamos sozinhos nelas. O mesmo Deus que permitiu que a tempestade viesse é aquele que tem poder para acalmá-la. E mesmo quando ele não acalma a tempestade imediatamente, ele te fortalece para passar por ela sem ser destruído. Talvez você esteja se perguntando como é possível encontrar esperança em meio a tanta dor. Quero te lembrar que esperança não é uma emoção que simplesmente aparece. Esperança é um ato de fé. É crer que, mesmo sem enxergar o caminho, Deus já preparou a saída. Muitas vezes, Deus não muda as circunstâncias porque está ocupado mudando algo dentro de você. Ele usa as provações para te moldar, para fortalecer sua fé e para te preparar para algo maior. Pense em Noé. Ele enfrentou um dilúvio que durou 40 dias e 40 noites, mas o processo total levou muito mais tempo. A arca flutuou sobre as águas, e Noé teve que esperar meses até que a terra seca surgisse novamente. Pode ter havido dias em que Noé se perguntou se o sol voltaria a brilhar, mas ele escolheu confiar no Deus que o chamou para construir a arca. E quando a tempestade acabou, Deus colocou um arco-íris como símbolo de sua fidelidade e de novos começos. Assim como Noé, sua tempestade não é permanente. Por mais forte que seja o vento e por mais altas que sejam as ondas, lembre-se, depois da chuva, sempre vem a calmaria. Mas até a calmaria chegar, você precisa permanecer firme, confiando naquilo que Deus está fazendo nos bastidores da sua vida. Não se trata de entender todos os porquês, mas de confiar que existe um para-quê maior. Deus nunca desperdiça nossas lágrimas. Ele vê cada clamor, cada súplica feita no silêncio do seu coração. E mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele está orquestrando cada detalhe. Ele não apenas restaura, Ele faz novo. Talvez você esteja cansado de esperar, mas lembre-se, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes, Ele nos pede paciência, porque o processo é tão importante quanto a promessa. Talvez você pense, mas por que eu? Por que eu tenho que passar por isso enquanto outros vivem em paz? E eu quero te responder com amor. Porque Deus tem algo único reservado para você. Grandes milagres exigem grandes preparações. O que Deus está construindo em você é algo tão precioso que exige um tempo maior para ser refinado. Se hoje você sente que está no meio do fogo, lembre-se de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados na fornalha ardente por se recusarem a abandonar sua fé. O rei acreditava que o fogo os destruiria, mas ao olhar para a fornalha, ele não viu 3 homens queimando. Ele viu 4, porque Deus estava lá com eles. Eles saíram daquela fornalha sem nenhuma marca de queimadura, sem cheiro de fumaça. O fogo não destruiu, ele purificou e glorificou o nome de Deus. Assim é com você. Pode ser que Deus não te livre da prova, mas Ele te sustenta no meio dela. E quando você sair do outro lado, as pessoas vão olhar para você e não vão ver um derrotado, mas alguém que passou pelo impossível com o poder de Deus. Se a dor te levou a um ponto onde você só consegue pensar em desistir, faça esta oração. Senhor, eu não consigo ver o caminho, mas sei que o Senhor é o caminho. Carrega-me quando eu não tiver forças. Renova minha fé e meu espírito, porque eu escolho confiar em Ti. E lembre-se, a sua tempestade não é o seu fim. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele está escrevendo um novo capítulo, e esse capítulo será marcado por restauração, alegria e propósito. Eu sei que às vezes desistir parece ser a única opção. As lutas são longas, o cansaço é real e a espera pelo milagre parece interminável. Você olha para os lados e não vê saída. O coração dói, a mente se cansa e você sente como se estivesse travado em um ciclo que nunca termina. É nesses momentos que o inimigo tenta sussurrar: acabou para você, desista, nada vai mudar. Mas quero que você ouça essa verdade hoje. Deus não terminou a obra na sua vida. Aquilo que parece o fim pode ser apenas o início de algo extraordinário. A Bíblia nos diz em Filipenses 1:6,
Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Deus começou algo em você, Ele não vai parar no meio. Ele não abandona os seus filhos no deserto. Pode ser que o caminho pareça árido agora, mas Deus está te conduzindo a um lugar de vitória. O seu tempo de colheita virá, mas você precisa permanecer firme. Não desista na fase mais difícil, porque é justamente quando as lutas aumentam que o milagre está prestes a acontecer. Muitas vezes, queremos que Deus nos livre da dor de imediato. Mas Deus não quer apenas mudar suas circunstâncias, Ele quer mudar você. Ele quer que você saia do processo mais forte, mais sábio e mais cheio de fé. Pense em um atleta que treina incansavelmente. Ele precisa passar por resistência e esforço antes de alcançar a vitória. Assim é a nossa jornada de fé. Os desafios não são punições, são oportunidades de crescimento e preparação. Pense em Jó. Ele perdeu tudo, família, bens e saúde. E mesmo em meio ao seu sofrimento, ele escolheu não desistir de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus restaurou a vida de Jó em dobro. Ele recebeu bênçãos ainda maiores do que antes. Isso não significa que a dor de Jó foi ignorada, mas sim que Deus trouxe um novo propósito para sua vida. Assim como Jó, sua história ainda não acabou. A restauração de Deus é abundante e completa. Por isso eu te pergunto, onde você pensou em desistir? Foi em um sonho? Em uma promessa? Em um relacionamento? Ou em você mesmo? Saiba que Deus não se esqueceu do que Ele te prometeu. A promessa dele ainda está de pé, mesmo que pareça distante. Deus está trabalhando nos bastidores e te pede para continuar caminhando, mesmo quando não entender o porquê das coisas. Se a vida te derrubou, levante-se. Não com suas forças, mas com a força que Deus te dá. Declare em voz alta: eu não vou desistir, porque Deus é fiel. Eu não sou derrotado, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando você declara fé no meio da luta, o céu se move ao seu favor. Pode levar tempo, mas lembre-se, toda oração respondida começa com um coração que não desiste. Continue orando, mesmo que não veja respostas imediatas. Continue crendo, mesmo que tudo pareça contrário. O tempo de Deus nunca falha. Em Hebreus 10, 23 está escrito: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Isso significa que, mesmo quando o mundo te pressiona a desistir, você pode se agarrar às promessas de Deus com confiança. Ele é fiel para cumprir. Pode ser que as circunstâncias tentem te convencer do contrário, mas o que Deus prometeu, Ele fará. E lembre-se, o seu testemunho pode ser o milagre que alguém precisa ver. Às vezes, Deus não apenas te abençoa, Ele usa a sua história para inspirar outras pessoas que também estão à beira de desistir. A sua vitória não será apenas sua, mas será um exemplo de fé para muitos. Então hoje eu quero te encorajar. Não abandone a corrida. Se as pernas estiverem cansadas, peça força a Deus. Se o coração estiver abatido, deixe que Ele renove sua esperança. Se você se sente sozinho, lembre-se, Ele prometeu que nunca te deixaria nem te abandonaria. O mesmo Deus que te sustentou até aqui te levará até o final com vitória. Não pare agora. Levante-se. Continue firme e declare com convicção: o melhor ainda está por vir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal, curta e envie para seus amigos. Sua fé pode ser a centelha de esperança que alguém está esperando. Vamos juntos espalhar essa mensagem de fé e força.